Muita paz a todos. A minha gratidão ao pessoal da casa que me permitiu que aqui nós estivéssemos essa noite desenvolvendo o nosso trabalho. Eu gostaria que vocês me ajudassem na reflexão do desenvolvimento do assunto dessa noite. Hoje nós vamos conversar sobre resiliência em tempos de pandemia. Nós vamos assim mostrar o conceito de resiliência, primeiramente. A resiliência é a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. Resiliência é o poder de recuperação. Na área humana da psicologia, a resiliência é tratada assim, é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Ainda, resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. A pessoa resiliente é capaz de entortar, entre aspas, diante de uma adversidade, mas nunca quebra. É o exemplo do bambu, né? Bambu, diante a tempestade, o vento, ele entorta, né, as suas hastes talvez até ao chão, mas ele nunca se quebra, né? Resiliência é a rapidez de se levantar após a queda. Superar não é uma escolha, é necessidade. Vejamos a seguir dois exemplos altamente significativos de resiliência humana. O primeiro deles é Nelson Mandela. Eu vou rapidamente dar algumas coisas sobre ele. Após 5 décadas de luta, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mandela lutou contra um intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial. É o apartheid, né, que nós conhecemos. Então Mandela foi um baluarte nessa situação, né, da segregação e da discriminação racial, né, o apartheid, né, que realmente é fazer discriminação na separação de elementos humanos. A luta pela defesa dos direitos humanos é talvez a causa mais nobre a que um ser humano se pode dedicar. Nelson Mandela é um dos ativistas dos direitos humanos mais conhecidos pela sua ação contra o apartheid. E mesmo após 27 anos preso numa cela minúscula, com apenas poucos metros de comprimento para se locomover, e privado de poder ver sua família por quase 3 décadas, 30 anos, Mandela não se aparentou ódio ou desejo de vingança. Quando finalmente foi libertado, mas uma grande seriedade que foi transmitida através dos seus discursos que atravessaram o mundo. Apesar de ter ficado preso 30 anos, ao sair ele não ficou contrário a tudo aquilo ali, né? Realmente, ele trouxe uma mensagem espetacular. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, pode ser ensinadas a amar.
Essa é uma das mensagens do Nelson. Ele foi vencedor do Nobel da Paz em 1993. Então ele é um exemplo realmente de resiliência humana. Um outro ser aqui, um outro exemplo espetacular é do Stephen Hawking. Ele nasceu em 8 de 1 de 1942 e morreu agora recentemente, em 2018, aos 76 anos de idade. Ele era físico, teórico e cosmólogo e um dos mais consagrados cientistas da atualidade. Não deixou que a sua grave condição física afetasse o sucesso da sua carreira, muito pelo contrário. Além de 3 filhos, um neto e inúmeros prêmios recebidos em reconhecimento aos seus estudos científicos, Hawking é uma lenda viva quanto o assunto é física e cosmologia. Ele foi diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave que gradativamente vai paralisando todos os músculos do corpo da pessoa. Passado mais de 50 anos do diagnóstico, Hawking já não tem nenhum controle sobre o seu próprio corpo, mas isso nunca o impediu de continuar a trabalhar de feitos extraordinários, inclusive a participação de algumas séries de televisão e filmes. Vejam que a capacidade desse homem é incrível, né? 50 anos depois que ele descobriu a doença, ele continuou trabalhando. Ele fez isso, a princípio ele manuseava o computador simplesmente como nós manuseamos, mas ele foi perdendo os movimentos das mãos e tudo, através dessa doença, que ele foi adaptando esse processo à sua condição. Inclusive adaptou o sistema de computação que ele usava, assim, para que ele pudesse dirigir com os próprios olhos. Olha que coisa interessante. Ele tinha tudo para viver isolado numa casa sombria, no alto de uma montanha, ignorando a tudo e a todos, devido à sua condição física. Conselhos que ele deixou aos seus 3 filhos. Primeiro, lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para os seus pés. Lembre-se de olhar para as estrelas, chamou ele. Era um processo observador, chamava a atenção das pessoas, porque ela não ficasse somente ligada a um processo aí arcaico, né? Mas que ele fosse um indivíduo observador. 2, nunca desista do trabalho. Ele dá significado e propósito, e a vida está vazia sem eles. 3, se você tiver sorte o suficiente para encontrar o amor, não o deixe ir embora. É o recado que ele deixou para os filhos. Um outro exemplo espetacular de resiliência humana aqui, ó. Chico Xavier. E ele deixou um recado para nós assim, ó: quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. A resiliência é uma capacidade que pode ser desenvolvida. Para criar ou aumentar, entre aspas, os músculos da resiliência, é necessário treino para que o cérebro se acostume com essa forma de pensar e agir. É o que está acontecendo conosco atualmente, né?
nós estamos passando por um processo aí de que realmente exige treino, exige um processo de enfrentamento para tudo isso, né? Isso acontece quando se passa por adversidades. Só passando por isso é que nós vamos realmente tendo contato e aprendendo com isso, né? Diante da pandemia atual, a pandemia ocorre quando uma epidemia de origem infecciosa sai do controle e afeta grandes populações. Aí nós chamamos de pandemia. Antes era uma epidemia, agora é pandemia, porque ela saiu do nosso controle e atinge várias populações. Exemplo: gripe espanhola, peste bubônica, varíola, tifo, cólera, tuberculose, etc. Cuidados: observar os cuidados recomendados pela saúde, assim como ficar em casa, uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos e o uso de álcool. É o que nós estamos propriamente fazendo, né, para realmente superarmos essa condição da pandemia. Ficar em casa. Ficar em casa é um ato de solidariedade, né? Porque muitas vezes as pessoas antes disso não tinham muito tempo para ficar em casa, né? Tendo em vista os negócios, aquela coisa toda. Agora a gente fica um pouco em casa. Um pouco não, nós já estamos ficando há bastante tempo, né? Ficar em casa. Quando nós ficamos em casa, devemos, sem sombra de dúvida, fazer a nossa parte. Ou porque nós estamos ficando em casa, não quer dizer que nós não vamos fazer absolutamente nada. Nós devemos realmente sair da inércia, fazer exercícios, inovar as novas tarefas, proporcionar um processo de solidariedade familiar, na distribuição de tarefas, fazer a nossa parte, enquanto nós estamos ali, sermos úteis, né? E isso é muito importante, quando se fala em ficar em casa. Viver otimismo frente a essa condição. Acreditar que tudo passará. Afinal, não ocorreram no mundo tantas pandemias, como nós já vimos. Estar informado para exercer os cuidados, mas não alimentar as má notícias. Isso quer dizer o seguinte: nós temos que, devemos estar ou estarmos bem informados acerca dos cuidados que a gente tem que ter. Agora, se você ficar preso realmente às notícias, isso vai trazer um certo desconforto, não vai para a gente? Traz um certo desconforto, de uma forma geral. Indivíduo que está ligando a televisão só para ver os números de situações, de casos, de morte, disso, daquilo, isso realmente deixa a gente muito triste. Então, isso não é bom. É bom estar bem informado, sim, acerca daquilo que você tem que fazer para se livrar da situação, né? E nós vamos, com certeza, nos livrarmos quando vierem as vacinas aí, sem sombra de dúvida. Mas enquanto isso não acontecer, vamos ter otimismo, força, determinação. Diante das dificuldades, enfrentá-las sem exercer reclamações. Esse é o nosso papel. O sofrimento, muitas vezes, é diretamente proporcional às reclamações. Ou seja, quanto mais você reclama, mais sofre. Sabemos que certos acontecimentos trazem consequências que podem ocasionar grande impacto emocional ou um sentimento de injustiça. E muitos de nós já passamos por isso, né? Por exemplo, uma desilusão amorosa, uma doença inesperada, um amigo que nos engana, demissão no trabalho, uma série de fatores que realmente deixam a gente como que se um sentimento que nos invade de injustiça, né? Pois bem, diante dessas circunstâncias dolorosas e difíceis de assumir, há duas possíveis reações: o desespero e a tristeza.
tristeza profunda. Desespero e a tristeza. Mas não vamos nos deter diante dessas dificuldades e entender que, por outro lado, as situações adversas acontecem e por isso temos que aceitá-las. Então, não é agora que está acontecendo essas situações adversas. Se a gente for buscar informação sobre aqueles que viveram, nossos avós, nossos pais, acerca disso, eles vão dizer que se sempre tiveram dificuldade no mundo, na vida, propriamente dita, não é só agora que nós estamos tendo essas dificuldades, mas é preciso enfrentá-las, né? Existem algumas dificuldades que não podemos evitá-las, mas fazem parte do nosso roteiro de crescimento na Terra. Então, aqui na Terra, não existem facilidades para nós. Por quê? Porque nós viemos para cá por exercício do aprendizado de uma forma geral. Então, nós vamos passar por determinadas situações que requer de nós um enfrentamento, sem sombra de dúvida, né? No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está no Evangelho de João. Jesus, num exemplo disso, de que realmente teve uma dificuldade imensa para vivenciar aqui na Terra. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Não tem como você acionar um dispositivo. Faz parte da boa vontade, da disposição, da determinação. Enfrentar desafios, ser vencedor e fazer a diferença. Isso é importante, todos nós. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de ultrapassar a fase negativa. E é o que acontece. Superação, a arte da superação. Tudo vai depender da escolha também, né? Nós estamos aqui na Terra, muitas coisas pelas quais nós estamos passando por determinados sofrimentos e tudo, depende das nossas escolhas aqui. Lembremos que muitas coisas que trazem sofrimento estão por conta das nossas escolhas. Quando as ações não são boas, elas geram sofrimentos. Por outro lado, as que trazem bem-estar são fruto das ações do bem. Tudo aquilo que nós praticamos no bem nos traz bem-estar. Ao contrário, quando elas não são boas, pode gerar sofrimento. Então, tem um ditado assim, Jesus disse aí, cada um será dado de acordo com as suas obras. Por isso é necessário prestar atenção na escolha do caminho para evitar os sofrimentos. Tudo que semearmos, certamente colheremos. Tem um ditado que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É da lei. Você tem um livre-arbítrio, assim deve pensar bem ao fazer as suas escolhas, pois será através delas que colherá frutos bons ou ruins, imediatamente ou no futuro. Veja uma coisa muito interessante. Deus, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus de uma forma geral. E Ele nos criou assim, com potencialidades ou com mecanismos outros, para que nós pudéssemos atender aquilo que Ele quer de nós, que é a evolução constante, né? O progresso constante. E para que isso acontecesse, Ele nos deu uma liberdade, nos deu a inteligência, uma liberdade para que nós pudéssemos escolher isso, livre-arbítrio. É isso que está realmente, isso é algo sensacional. O livre-arbítrio em nós é algo sensacional, porque é que vai nos permitir o crescimento constante. Nós é que vamos dirigir os nossos próprios propósitos, né? De estarmos bem ou não. É claro que nós já vimos ali que há as consequências quando a gente toma caminhos errados.
Deus nos criou para o progresso constante, e para isso que nos deixou livres para agirmos. Se ninguém cresce, como é que você pode apresentar a resposta a méritos, ter méritos ou deméritos, se você não tem o livre-arbítrio? Você é conduzido, então você se conduz para que você tenha os méritos. Então a escolha das provas é assim, na questão 258 do Livro dos Espíritos, a resposta é essa aqui, aliás, a pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Aqui, quando ele fala aqui no estado errante, ele está falando num estado em que nós ficamos no mundo espiritual. É aquele estado que nós aguardamos novas encarnações, é que nós ficamos ali. Então ali a gente pode escolher as provas. E aí ele está perguntando se a gente tem, a gente vai saber o que vai acontecer durante a nossa... Não vamos saber, guardamos algumas intuições daquilo que nós escolhemos. Então a resposta é assim, ó: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio, porque ele olha realmente aquilo, né, que ele, agora no mundo espiritual, ele olha aquilo que ele fez durante a sua existência corporal, ou a sua existência, ou na última existência. Ele olha exatamente onde ele deixou a desejar. Aí ele escolhe realmente para ele acertar ali, naquela área que eu quero acertar. Então ele escolhe para que ele possa reparar isso. No Evangelho, no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar em Bem-aventurados os aflitos, na justiça das aflições, isso daqui, ó: que todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remonte passo a passo a origem dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não pode dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então veja que realmente os resultados que a gente está colhendo, a gente tem que remontar ao passado e verificar aquilo que nós poderíamos ter evitado, para que isso não estivesse acontecendo agora. É claro que nós não precisamos agora ficar se descabelando, por eu ter feito isso ou aquilo, porque afinal de contas nós estamos em aprendizado, nós temos livre-arbítrio para modificar, para melhorar isso. Então é assim, nós vamos ver aonde nós erramos e procurar acertar já nessa encarnação, para que as escolhas das provas em outras possa ser direcionada àquilo que será muito mais aprendizado para nós. O homem é assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Ele pode evitar isso quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então veja que não tem como a gente fugir dessa realidade. Quando ele fala do adiantamento moral, intelectual, ele está falando dos preceitos do Evangelho, tudo aquilo que pode nos modificar para o bem. São sentimentos apurados, né? A gente passa a vivenciar a mudança, combatendo vícios, desenvolvendo virtudes. Então isso chama-se de qualidade moral, quando nós fazemos isso, buscamos a qualidade moral. E a intelectual, sem sombra de dúvida, é o estudo, o autoconhecimento, para que nós estejamos bem posicionados acerca do nosso compromisso para com Deus. Ao vermos a vida não somente dentro dos acontecimentos da terra, mas sim como uma vida imortal, passamos a vê-la como um aprendizado para sermos felizes. Então, se você olha, se o indivíduo estiver focado somente nos assuntos da terra e não tiver uma condição espiritual,
uma crença na vida futura, fica muito difícil para ele, né? Para ele ser feliz aqui, já nessa condição da terra, porque ele está focado só numa condição material. É claro que nós precisamos de todo esse processo que nos envolve a própria condição material, mas precisamos qualificar os nossos sentimentos, como nós já falamos, dentro de um processo espiritual. Então nós precisamos ter a crença no mundo espiritual. Onde o ideal é trabalhar para o seu desenvolvimento moral e intelectual. Aí entenderemos que a vida foi nos dada como uma forma de reeducação da alma para acertarmos aquilo que fizemos inadequadamente. É isso. Então, nós estamos frente às dificuldades da terra. Agora sabedores somos que continuamos, que somos criaturas imortais, que temos a vida futura. Então tudo aquilo que nós fizermos aqui será de bom, né? De bem, será algo a nos representar na vida futura. Então nós não devemos ficar focados só na condição aqui material, mas sim num progresso, né, de que realmente nós vamos continuar sempre visando também a vida futura. Focados na vida futura, veremos que a vida da terra é uma curta passagem somente, e tudo de bom que fizermos aqui será contado na vida futura, como nós já falamos. Por isso faz-se necessário suportar as dificuldades com resignação. Jesus já falava: bem-aventurados os aflitos, porque eles receberão a consolação. Ora, receber a consolação é exatamente estarmos frente às dificuldades, vencermos as dificuldades com resignação, que aí sim seremos bem-aventurados. Senão, se você estiver frente a ela reclamando, como nós vimos, aí fica difícil. Não se deve aceitar as coisas simplesmente cruzando os braços e dizer: tenho que passar mesmo por isso. É porque às vezes a gente vê, né? O indivíduo que já teve consciência, tudo aquilo que eu proporcionei, os meus atos, a resposta, aquilo que eu estou passando hoje, dificuldade hoje, sofrimento, está por conta daquilo que eu fiz de errado. Eu tenho a consciência, não é tudo, né? Mas tenho a consciência de que realmente tem muitas coisas que ele não devia ter evitado, poderia ter evitado. Mas então tenho que passar por isso, eu vou ficar realmente com as mãos atadas. Não é assim. Não necessariamente ele tem que passar por isso. Ele tem que lutar, evitar, e a luta para que realmente possa melhorar tudo isso daí. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão, na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. Então aquele que estiver focado na vida espiritual, no processo da eternidade e tudo, ele tem que saber que esse período que nós estamos vivenciando na Terra, embora seja, para nós, às vezes seja até um período longo, né? Eu já estou com 80 anos. 80 anos. É uma brincadeira, né? Então, a gente fala, mas parece que foi um século, né? Sei lá, foi tanto tempo que se passaram aí, tanto que passou relativamente o que eu vivi aqui. Mas isso é um ponto realmente na nossa eternidade. É um ponto somente, porque temos aí toda a eternidade pela frente. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eu já falei, né? Já contei, né? Sobre essas palavras também de Jesus, os bem-aventurados, podemos entendê-las assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são, na maioria das vezes, dívidas de vossas faltas passadas,
E essas dores suportadas pacientemente na terra, vos poupa o século de sofrimento da vida futura. Então eu vou querer ter dores aqui para que realmente eu possa ter uma situação melhor no futuro. Não é bem isso que Jesus queria. Ele estava dizendo que nós viemos por um processo de aprendizado, de reparação, de acerto aqui na terra. E a gente viveria dores por isso, sofrimentos até, quando não temos doenças, às vezes, que somos levados a sofrimento e tudo. Só que nós não devemos vivenciar isso com reclamação, mesmo porque ela serve como um processo de grandeza para o nosso mundo espiritual, para o nosso futuro, porque nós reparamos muitas coisas através disso. É isso que ele queria dizer. E deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido a vossa dívida, permitindo-vos quitá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, vocês imaginam, de todas essas existências que nós já tivemos na Terra, porque nós sabemos que a reencarnação é uma lei perfeitamente natural, e nós já tivemos muitas reencarnações para que estivéssemos nessa condição hoje, né, dessa condição de inteligência e tudo, né? Então, ele está dizendo que a gente está passando por essas encarnações. Se a gente tivesse que acertar tudo isso, aquilo que nós já fizemos de errado, porque em outras encarnações que a gente não tinha ainda o conhecimento moral e tudo, nós devemos ter errado muito, né? Então, nós tivéssemos que acertar tudo isso hoje, seria muito difícil. Ele está dando uma oportunidade, né, diminuindo até a nossa conta, para que nós possamos acertar isso hoje. Por quê? Porque Deus é complacente, Deus é de amor, a sua lei é de amor. Ele não jogaria os seus filhos num possível inferno, que não existe nem nada. Está dando oportunidade agora para a gente. Então, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficará livres. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, né? O devedor não ficaria feliz submetendo-se a privações para livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Então é assim. Então Deus é tão bom que Ele permite assim, que nós quitemos as nossas dívidas, só que Ele nos dá o quê? Um desconto espetacular. Vocês já pensaram em termos de centésima parte? É pegarmos, por exemplo, 100 e dividirmos por 100, que vai representar 1. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, 100 contas a pagar, e ele nos desse aqui o desconto, se a gente pagasse somente 1/100 dessas 100 contas, a gente pagaria uma só. Veja como Deus é bom, é complacente para conosco, nos dando essa oportunidade aqui da terra agora, na terra. Se o final valer a pena, o caminho não importa. Deus nunca disse que a jornada seria fácil. Ele disse que a chegada valeria a pena. Você parou para pensar que você nasceu para ser feliz? Faça o que for necessário para ser feliz. A felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade.
Então vejam, queridos irmãos e irmãs, a gente sabe perfeitamente que a oportunidade da Terra, das encarnações, elas se dão há milênios, né? A verdade é essa. Há uma pergunta até em O Livro dos Espíritos, de quanto tempo nós precisamos reencarnar para que nós estejamos tranquilos, em paz e atinjamos aquilo que Deus quer de nós. E os Espíritos respondem que nós encarnaremos aqui na Terra, ou reencarnaremos, né? Quantas vezes forem necessárias, até que nós nos livremos das imperfeições. Até que nós nos livremos das imperfeições. Então vai chegar um tempo, sem sombra de dúvida, que nós seremos os majoritários a lidar com os nossos problemas mesmos, sendo aquele que vai direcioná-lo no sentido do bem, do que é melhor. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Mas nós chegaremos a uma condição tal que seremos os gerentes das nossas próprias ações, de uma forma que nós vamos gerenciá-la de tal forma que elas só serão ação boas, só realizaremos boas ações. E para isso que nós estamos aqui nesse aproveitamento da terra, né? Eu tenho visto assim até, né, nessas andanças, através da nossa vida, assim, na busca desse compromisso junto ao Evangelho, muitas pessoas que às vezes elas perdem essa oportunidade da terra, porque acham que isso é para as pessoas mais simples, cuidar da questão espiritual é para mais tarde, e é assim. Então nós vemos, sem sombra de dúvida, que tudo isso são oportunidades belíssimas que nós estamos tendo aqui. Estarmos na Terra é algo espetacular, gente. É uma forma de crescimento, lidando realmente com a massa. Nós estamos colocando a mão na massa, porque aprendizado a gente vai ter no mundo espiritual. A gente também continuamos com esses aprendizados, mas nós colocamos a mão na massa onde? Aqui, no dia a dia, né? Junto à enxada, junto ao trabalho, né? Manual. É assim que funciona a nossa vida aqui na Terra. Então, sendo assim, é que nós vamos continuar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, nos dando essa grande oportunidade de encarnações ou de reencarnações aqui na Terra. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe e nos dê muita paz ao coração. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer, Sr. Nelson, imensamente pela palestra de hoje. Nós vamos aplicar o passe coletivo. Então vamos nos preparar, todos sentados, com os pés no chão, procurando relaxar, e que possamos mentalizar e nos ligar a toda essa energia que está sendo emanada dentro desse ambiente. Sentir os bons fluidos, a energia dos nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos.
toda a espiritualidade aqui presente. Vamos imaginar um campo de flores. Como que essa sala hoje estava cheirando flores. Imaginando todas essas flores, esse passeio agradável por um jardim. Vamos mentalizar a nossa família, as pessoas que nós mais amamos e que desejamos emanar alguma energia para que ela possa se sentir bem. Vamos agradecer pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, por podermos estar aqui hoje, Senhor, receber instruções, orientações, estar evoluindo. Que essa energia pode ser emanada para as pessoas que estão hospitalizadas, que estão necessitando dessa energia. A equipe médica, aos profissionais da saúde que estão combatendo essa pandemia, ao nosso Brasil, ao nosso planeta, que essa energia possa ser emanada para quem precisa e para quem está necessitando nesse momento, para quem nós estamos mentalizando nesse momento e que necessita dessa energia também. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Deus, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja.